Hoje eu tô num lugar que parece parado no tempo, no meio de uma São Paulo que não para de mudar. Porque bem aqui ao lado da estação Juventus Moca existe um complexo gigantesco da antiga Antártica, com chaminés enormes, prédios industriais centenários e uma arquitetura que lembra quase uma cidade industrial abandonada no meio da Zona Leste. Só que o mais curioso é que enquanto esse pedaço da Moca ficou congelado no tempo, tudo ao seu redor mudou completamente. Os antigos galpões industriais estão virando condomínios, torres residenciais e novos empreendimentos. E no meio dessa transformação toda, a antiga fábrica da Antártica continua ali, quase como um fantasma da São Paulo operária que ajudou a construir essa cidade. Então, hoje a gente vai caminhar aqui pela região da estação Juventus Moca para tentar entender como esse lugar surgiu, por que a Moca virou um dos maiores polos industriais da cidade e o que pode acontecer com esse complexo gigantesco nos próximos anos. Oi, eu sou o Richard, você está no Histórias e Lugares, a gente está em mais uma pé por aí. Já deixa o seu like para fortalecer o nosso conteúdo e bora caminhar pela Moca. Talvez para quem conheça a Moca no dia a dia, essa paisagem aqui não revele nada de novo. Mas para mim, e talvez para você que não conheça aqui a região da estação Juventus Moca, eu acho que essa é uma das estações que dá o maior contraste, uma das maiores sensações estranhas e diferentes de toda a rede de transporte de São Paulo. Porque quando você desce do trem e se depara com essa chaminé gigante da fábrica da Antártica, com esse prédio com tijolinhos ali, todo esse passado industrial parece surgir do nada assim na sua frente, é imediato. A hora que o trem sai, o passado industrial de São Paulo antigo, que praticamente já não existe mais, ele aparece diante dos seus olhos. E é uma sensação bem impactante. Caminhar pela estação Juventus Moca é algo bem surreal e te transporta para uma outra era, parece que você volta no tempo, literalmente. Uma pena é encontrar todo esse abandono com essas janelas quebradas, a fábrica aqui totalmente abandonada e esquecida em meio a esse mato, do lado de uma das ferrovias mais importantes que a gente já teve no Brasil, que transportava e já transportou muita riqueza de São Paulo, que vinha lá de Jundiaí até o Porto de Santos, e hoje carrega muita gente, vai e vem para o trabalho, toda a região aqui do bairro que usa dessa estação para trabalhar, para ir ao médico e fazer suas correrias no dia a dia. Então eu queria dar uma volta aqui pelo bairro, saindo da estação Juventus Moca, mas primeiro não tem como não passar pela antiga fábrica da Antártica, que eu acho que é um dos pontos icônicos do bairro e que retrata muito todo esse passado, essa nostalgia e esse futuro, né? O presente e o futuro do bairro. Uma industrialização que praticamente acabou aqui na cidade, com as empresas todas saindo, e uma nova pegada para o bairro com muitos prédios novos. E já começando aqui em cima desse viaduto, porque eu não passei por dentro da estação para acessar a Avenida Presidente Wilson, que é onde é o endereço oficial da fábrica e onde a gente consegue ver ela mais inteira. Aqui do viaduto dá para ter uma noção aqui da profundidade dela. Qual é o cenário atual dela? Ela está abandonada desde 1999, mais ou menos, que foi quando teve a fusão da Brahma com a Antártica. E essa fábrica ela deixou de ser usada, eles levaram a fábrica, o setor administrativo, para o interior de São Paulo. Enquanto eu me direciono para lá, só mostrar para vocês aqui a mudança que o bairro vem sofrendo, a gente vai falar disso mais para frente, que são os prédios novos que estão saindo aqui na região, e esse grandão aqui é um prédio bem recente, então mostra já a mudança do bairro, o perfil do bairro, mas a gente vai falar disso depois de passar aqui pela fábrica. E qual é a origem desse complexo todo? A Companhia Antártica Paulista foi fundada em 1885, originalmente no bairro da Água Branca. Em 1904, a Antártica comprou a cervejaria concorrente da época, chamada Bavária, famosa também. E eu lembro de uma propaganda que o Leonardo, o cantor Leonardo, fazia com uma musiquinha dela que era bem chiclete. Mas enfim, a Bavária já tinha um complexo fabril aqui na Moca, bem coladinho nos trilhos da ferrovia. A Antártica expandiu todo esse local e transferiu a sua sede para cá. Esse prédio enorme que a gente está vendo hoje, a chaminé, as caldeiras, os escritórios, ele foi muito ampliado na década de 20. E o interessante é que nesse ponto da rua só sobrou esse prédio aqui da Antártica. E aqui dentro da fábrica se produzia desde cerveja, licores e o tão famoso Guaraná Antártica. Porém, com a criação da Ambev, com a fusão, né, como eu disse, entre a Antártica e a Brahma, o prédio foi esvaziado e os maquinários foram retirados. Então, o porquê desse abandono todo,
um prédio desse tamanho, com tanto potencial, numa região bem estratégica da cidade. Após o encerramento das atividades aqui na fábrica, ela ficou abandonada, ficou vazia e ela ficou praticamente no limbo aqui, esquecida. E aqui desse lado direito provavelmente era alguma fábrica também, algo do tipo desse lado, mas eu não tenho noção do que era. Em 2016, aconteceu o tombamento, muito pela pressão dos moradores, ativistas, a galera que gosta desse patrimônio industrial, porque o prédio ele seria demolido. Então rolou um tombamento histórico de algumas áreas do complexo, porém esse tombamento que protegeu o prédio da demolição pelos donos, ele não teve um projeto de restauro e meio que gerou esse efeito colateral. Então o prédio ficou congelado no tempo, exposto aqui, então ele foi todo vandalizado lá dentro. Pelas janelinhas dá para ver algumas coisinhas assim lá de dentro, alguns detalhes pelas janelas, mas não é muita coisa também, mas dá para ver que ele está todo zoado lá dentro. Então ele ficou aqui abandonado à mercê de tudo aqui do tempo e virou um ícone aqui do bairro, um ícone do passado, né? E do abandono também, porque fica essa sensação estranha, fica um sentimento assim. É muito legal ver a história aos nossos olhos aqui. Como eu falei, quando você desce da estação é surreal você olhar para essa imensidão. A gente é muito pequenininho perto desse gigantesco prédio, mas ao mesmo tempo fica uma paisagem triste, né? O prédio todo pichado, vandalizado, lá dentro tudo desarrumado, quebrado, caindo aos pedaços, literalmente. Uma arquitetura tão bonita, tão legal, né? Um prédio com tanto potencial, um complexo com tanto potencial. Infelizmente ele está nessa situação, então gera um mix aqui de sensações quando a gente olha para o prédio da Antártica. Enquanto eu caminho para uma outra fábrica que teve um final diferente aqui no bairro, só para contextualizar, em 2019 o grupo de saúde Prevent Senior adquiriu essa área da fábrica da Antártica e tinha um plano anunciado envolvendo um investimento milionário nesse espaço de 58 mil metros quadrados na chamada Cidade Prevent Senior, que era um mega complexo voltado para o público da terceira idade, ter hospitais modernos, áreas de lazer, cultura, comércio, e ele manteria as características arquitetônicas, porém nada disso ainda saiu do papel, a burocracia, a falta de dinheiro, não sei o que estaria aí segurando essa obra, nada disso aconteceu desde então, mas teoricamente, esse seria o destino mais provável para o local. Se vocês souberem de algo aí sobre o destino da fábrica, deixa aí nos comentários também, a gente vai gostar de ler. E se você tem ideias aí para fazer, o que fazer com esse complexo, você tem uma opinião aí sobre o tombamento dele, sobre o futuro do complexo da Antártica, manda aí nos comentários também, que é sempre bom esse debate que a gente tem nos vídeos. E bora lá então continuar. E agora eu vou dar uma volta pelo bairro, porque eu quero chegar numa outra fábrica icônica que existia aqui e que dela só restou uma chaminé. Mas enquanto isso, bora ver como funciona o bairro da Moca numa segunda-feira de manhã. Entrando aqui na Rua da Moca agora, a gente vai passar a observar um cenário que talvez seja o mais conhecido aqui da Moca atualmente, por sempre estar passando aí na televisão, nos programas, que é sobre o comércio, que é bem forte, sobre as raízes aqui dos moradores, o senso de pertencimento no bairro, o senso de comunidade que existe aqui, que é bem forte, e tanto pela TV, quando eu assisto programas ou vídeos aqui no YouTube mesmo, ou aqui andando pelo bairro, a gente percebe que isso existe de fato, dando uma volta por aqui. Existem algumas ruas principais do bairro que a gente percebe ali que existe um comércio mais antigo, se a gente pode classificar dessa maneira. Aqueles armarinhos, sabe, lojinhas menores, tem sapataria, loja de tecidos. Tudo isso remete também ao passado têxtil dessa parte do bairro. E também tem a parte mais comercial tradicional, se a gente pode usar essa palavra. São as padarias, docerias artesanais, tem sorveterias, assim, existem as lojas de roupa. É um comércio bem variado. Eu não diria que é aquele comércio popular que a gente encontra em outras regiões da cidade. Varia muito de bairro para bairro, né? Recentemente eu estava em Santo Amaro, tem um vídeo aqui no canal sobre Santo Amaro, e o Largo 13 ali é um comércio popular totalmente diferente, né? E aqui andando por essas ruas da Moca, esse horário estava bem fechado ainda, as coisas, era bem cedinho pela manhã, então a maioria dos restaurantes estavam fechados, só as padarias, os cafés estavam abertos, mas bastante servido, uma estrutura bem legal de comércio, e em algumas ruas um movimento bem bacana de pessoas andando,
Muita gente nas ruas, caminhando, fazendo compras mesmo, pegando o pão na padaria pela manhã. Algo bem cotidiano, bem dia a dia, assim. Bastante pessoas de idade, senhores e senhoras, que eu consegui reparar, assim, né, na caminhada. E o detalhe legal é que você passa aqui, legal ou interessante, talvez, depende do ponto de vista, né? É que você passa e tem o retrato antigo do bairro, ele ainda está bem presente aqui. Então, pode ser alguma cicatriz do bairro desse passado, porque ela ficou de uma maneira, alguns prédios caindo aos pedaços, literalmente, né? Mas é uma cicatriz e é um passado que está bem presente, vivo em quem anda, em quem mora aqui na Moca. Porque de uma região tão importante e com uma característica industrial bem forte, acabou sobrando esses pequenos vestígios dessa era, né, das indústrias, dos galpões, das grandes empresas que existiam aqui. Então é um bairro que está se reinventando, mas muito bacana ver que existe esse senso de comunidade. A galera, tinha gente com camiseta do Juventus aqui andando, Juventus que acabou de subir de divisão. Então é muito forte essa raiz do bairro aqui. Essa forte raiz italiana ainda existe, ainda é bem visível aqui, nas fachadas das lojas, mas o que dá para perceber é que a Moca já virou um bairro de todos, e talvez isso já existisse há muito tempo. Coloque um rótulo com o bairro italiano, por conta do passado dos imigrantes que chegavam ao bairro. E isso é super justo, essa história tem que continuar, ela tem que ser contada mesmo. Mas é um bairro que recebe a todos e você percebe isso aqui, aquela questão de ser um bairro acolhedor, de ter várias culturas misturadas aqui dentro. Então isso é perceptível, é bem visível e é uma das coisas também que me chamou bastante atenção e eu fiquei bem feliz de andar ali e ver que existe esse rótulo mesmo de um bairro italiano por conta do passado, mas que é um bairro bem plural e bem dinâmico. Outros detalhes que eu queria trazer para esse vídeo é sobre a Moca ser um bairro hoje em pleno crescimento. A região leste de São Paulo, esse centro expandido, digamos assim, está crescendo muito ultimamente. Trem e metrô estão ajudando muito nisso, né? As pessoas procuram essas regiões para morar, para ficar um pouco mais próximas de São Paulo. E aqui a gente está bem perto do centro, perto de áreas financeiras importantes da cidade. Então justifica essa mudança no comportamento. Então, dos sobradinhos, das casinhas unifamiliares, o bairro está mudando para uma característica bem vertical. São vários prédios, tem algumas obras rolando aqui, prédios ainda que estão bem no comecinho ali das obras, fundação, já outros prédios finalizando, tem outros prédios já novos, recebendo famílias, bastante mudança na porta dos prédios, isso é bem bacana também. Dos dois lados da linha do trem, a gente percebe essa situação acontecendo. E também já existem edifícios mais antigos. É um bairro bem enraizado, bem consolidado. Cada rua que você vira, você tem um cenário diferente, uma paisagem diferente, uma característica diferente. E elas se misturam todas, quarteirão após quarteirão, você andando por aqui. Um bairro muito agradável de caminhar, eu gostei bastante. E como todo bairro industrial, existiam as vilas que ficavam próximas das empresas, das indústrias. E aqui não é diferente. E existem ruas mais para trás aqui no bairro, que são ruas assim extremamente tranquilas, calmas. Parece que a gente está num outro ritmo de cidade. E olha aqui essa ruazinha sem saída, eu até nem fui até o fundo dela, mas olha só que charme, assim, que diferente, né? Quando a gente pensa em Moca. E ao mesmo tempo existem também os prédios, os novos modelos de construção, aquele padrãozinho que tá a toque de caixa de construção que tá saindo de São Paulo, né, de prédios. Então é tudo junto, misturado aqui na Moca, junto com casarões, com casinhas mais antigas, mesas, galpões com tijolinhos à mostra aparecendo, alguns conservados, outros nem tanto. Bom, aqui na Rua Javari, aqui tem um restaurante aparentemente aqui diferente, cerveja e café Revolução, bem interessante. E, bem, aquilo que eu disse aqui essa Rua Javari, ela ilustra bem, né? Ilustra muito a Moca. Ela é muito Moca, realmente. Porque aqui na frente a gente tem o Juventus, né? O clube. E existem aqui as construções novas, as construções com as características antigas. Tem o café ali, Revolução. Como eu disse, o bairro tem tudo. A Moca, ela é completa. Essa caminhada por aqui me fez perceber o quão gostoso é o bairro da Moca. E eu acho que vale muito. Tudo que a gente vê
as outras pessoas, eu pelo menos, isso é bem particular meu, na televisão, YouTube, a galera falando aqui do bairro, eu acho que é tudo válido, eu acho que é tudo verdade. O bairro é muito gostoso, é um bairro bem agradável. Acredito que para morar aqui seja também gostoso e muito agradável, assim como foi esse passeio para mim. E aqui o Juventus, né, que recentemente, depois de 19 anos, foi campeão da Série B do Campeonato Paulista e da Série A2 e vai disputar a Série A1 ano que vem. E o bairro tá bem em festa aqui. E tinha até a galera andando, várias pessoas andando hoje de manhã com camisa do Juventus. E agora vamos para o último detalhe desse passeio, que é uma antiga fábrica também, que me chama a atenção a forma como o que restou dela, e a gente vai ver isso agora. E não, ainda não é esse muro aqui, mas tem uma fábrica aqui que restou apenas uma chaminé dela, que é a fábrica do Refino União, do Açúcar União. Essa fábrica que foi aberta aqui no bairro em 1910 por dois irmãos italianos. Eles queriam produzir vinhos, mas acabaram no negócio de açúcar, café, e a fábrica se manteve aqui até 2006. A fábrica da empresa União, né, Refino União, se manteve até 2006. Depois que ela foi finalizada, fecharam a fábrica aqui. Ela ficou durante um bom tempo abandonada, igual a fábrica da Antártica estava. Foi construído aqui no local alguns condomínios. Pelo que eu pude entender, é mais de um condomínio, mas eu consegui encontrar o nome Luzes da Moca. Mas pelo que eu entendi, são condomínios independentes aqui no entorno dessa chaminé, que foi a única coisa da União que restou aqui. Então fica um lado do passado e do presente convivendo aqui nessa rua. E é algo super interessante. Alguns vão lamentar pela perda da fábrica, pela mudança que existiu. Outros vão achar o símbolo do progresso. Muitas pessoas morando aqui. A gente está a um quarteirão da estação de trem, da estação Juventus Moca. Então outros vão comemorar esse fato de que mais pessoas vieram morar próximo de um transporte público de massa, e talvez a revitalização do lugar que estava abandonado com esses condomínios, várias torres aqui de prédios. Então é outro detalhe aqui do bairro da Moca, um detalhe esse um pouco diferente da fábrica da Antártica, mas ambos mostram como São Paulo tem um passado, e um passado riquíssimo, e as histórias, por mais que umas sejam demolidas e restem apenas pequenos fragmentos dela, ou outras ainda se mantendo, não sei como, de pé ainda, resistindo às forças do tempo, da natureza, mostram como São Paulo tem essa história rica, e cada esquina, cada bairro da nossa cidade, da nossa grande São Paulo também, guarda riquezas assim. Se a gente parar e olhar atentamente, a gente consegue encontrar muita coisa interessante caminhando e andando pela cidade. Bem, eu vou terminando esse vídeo por aqui. Queria agradecer demais se você chegou até o fim desse vídeo comigo. Eu gostei muito de fazer esse passeio aqui pela Moca. Queria pedir sugestões de lugares aí. Esse vídeo foi a sugestão num comentário do vídeo dos viadutos da 23 de maio. Alguém deixou lá, eu não consegui printar, mas me deu a ideia de vir aqui fazer o vídeo. Já queria agradecer. Então, se você curtiu o conteúdo, deixa o seu like, aproveita para se inscrever no canal também, ativa as notificações, a gente posta vídeos aí todas as semanas. E muito obrigado por assistir até aqui, e a gente se vê nos próximos vídeos.